Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, Tia Pati, com aula de português. E você pode pegar o seu livro. A gente vai começar na página 19, tá bom? E hoje nós vamos fazer a leitura de gráficos. Aí você diz, ué, peraí. No primeiro bimestre, nós tivemos aula de leitura de gráficos em matemática. E agora a gente vai ler gráficos, vamos interpretar gráficos, vamos ver o assunto gráficos. Em português? Sim. Sabe por quê? Porque esse assunto dos gráficos, a gente não tem apenas relações com dados numéricos. A gente precisa compreender também a leitura e interpretação do que está sendo tratado, da informação que está sendo proposta com aquele gráfico. Então, só para a gente relembrar, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns tipos de gráficos. Olha só esse daqui. Por exemplo, ó, esse gráfico aqui, que é chamado de gráfico de colunas, nós já vimos na aula de matemática, mas só para a gente relembrar. Os gráficos de colunas, eles vão ter uma representação colocadas no eixo horizontal e no eixo vertical, ou seja, as informações que vão ser utilizadas aqui precisarão do uso da habilidade, da técnica de pares ordenados, de você correlacionar as informações cruzando elas dentro do gráfico. Então, por exemplo, você tem os dados colocados no eixo horizontal, você tem os dados colocados no eixo vertical e você também tem o título do gráfico para você poder gerar compreensão com isso. Ok, então vamos treinar essa habilidade. Esse gráfico aqui diz dados e informações referentes à evolução da densidade demográfica, por exemplo, no Brasil. Vamos colocar assim. Então, de 1940 a 2010, você só vê o crescimento populacional. Por que você vê isso? Porque as colunas, elas tendem a aumentar de tamanho à medida que os anos ali colocados no eixo horizontal vão passando, certo? E no eixo vertical, você consegue ver essa escala aumentando em número de habitantes, certo? Então, você consegue perceber a informação como um todo a partir dessa contextualização. Pares ordenados, as informações colocadas no eixo horizontal e no eixo vertical e o título. E assim você consegue perceber do que se trata na informação e o dado que está sendo relacionado aí no gráfico de colunas. Indo mais adiante, a gente tem aqui o pictograma, que é um tipo de gráfico onde a gente vai utilizar imagens e cada imagem corresponde a um número, a um dado, a uma informação relacionada ao assunto que está sendo proposto ali. Então é um gráfico onde nós vamos precisar utilizar um raciocínio lógico para podermos calcular, né, pelas imagens os dados que estão sendo inseridos ali, certo? Temos também o gráfico de linhas, que ele vai utilizar o mesmo princípio do gráfico de colunas. A diferença é que nós vamos usar segmentos de reta para ligar de um ponto ao outro, utilizando também o critério de pares ordenados. Lembrando também que o título conta muito para a interpretação desse gráfico e a gente vai correlacionar as informações utilizando o mesmo critério. A gente vai utilizar o eixo horizontal, as informações que estão na base e as informações do eixo vertical, que estão colocadas sobrepostas ao lado, umas sobre as outras, para a gente poder interpretar esses dados. A gente também tem o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele tem a mesma função, mas como vocês podem ver, eles vão ser disponibilizados, dispostos assim, em forma horizontal, horizontalmente. Mas o princípio é o mesmo. A gente vai ter informações colocadas na sua base horizontal, ou seja, no seu eixo horizontal e no seu eixo vertical. E acompanhado da interpretação do título e de informações adicionais, conseguimos ter uma complementação aí da interpretação desse gráfico. Esse aqui é o gráfico pizza, tá bom? É um gráfico que a gente vai utilizar aí uma circunferência onde a gente vai preenchê-la, né? O círculo, né? Onde a gente vai preencher com as informações. E é chamado de pizza porque os dados são dispostos como se fossem fatias de pizza,
né? Então, por isso que a gente chama esse gráfico de gráfico pizza. E ele vai ter a mesma função, só que a diferença é que quanto maior for o dado colocado, inserido nesse gráfico, maior vai ser essa superfície pintada. Então, por exemplo, a gente precisa ter uma legenda, né? Assim na base ou na lateral do gráfico para a gente poder compreender o que se fala a respeito dos dados inseridos aí. Então, sem legenda, você não consegue compreender. E a legenda são esses quadradinhos pequenininhos com as cores correspondentes à informação que está no gráfico. Então, se você tem essa legenda, você consegue ler o gráfico perfeitamente, tá bom? A gente também tem, olha aqui mais um pictograma, tá vendo? Esse aqui utilizando outras imagens de uma forma um pouco mais diferenciada, tá vendo? A gente pode utilizar todo tipo de imagens para a gente poder fazer um pictograma, desde que a gente compreenda que cada imagem dessa corresponde a uma quantidade específica. Bom, visto isso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora para o nosso livro aqui, ó, na página 19, e a gente vai fazer essa leitura do gráfico, tá vendo? O nosso gráfico de hoje é esse aqui, ó. Diz assim: cada vez mais velha, população brasileira chega a 208 milhões. Então, a gente precisa compreender, então, o título, ó. Cada vez mais velha, população brasileira chega a 208 milhões. Como nós estamos estudando os gêneros artigo científico e reportagem, nós estamos focando na ideia de população idosa do Brasil. Então, nós já falamos sobre tecnologia e nós vamos falar daqui a pouco sobre qualidade de vida, né? Na aula passada nós falamos de qualidade de vida, assim, na questão mental, saúde mental para o idoso, não é? A respeito de jogos, né, como o NeuroRacer, que vai trazer para eles uma certa habilidade cognitiva, aliás, uma melhoria, né, na sua habilidade cognitiva em detrimento da sua idade. Então aqui, esse gráfico ele tem a ver com isso, ele tem a ver com tudo que a gente está estudando esse semestre, né, aqui no nosso livrinho. Então, cada vez mais velha, a população brasileira, a população do Brasil, chega a 208 milhões. Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo que faz a contabilidade de todos esses dados, ela está dizendo que a projeção é que até 2060 o Brasil vai ter mais idosos do que jovens. Então, o que isso está querendo dizer? Que a população brasileira está envelhecendo. E se a população brasileira está envelhecendo, significa também dizer que cada vez menos crianças estão nascendo. As famílias estão optando por ter menos filhos. Então, olha só como que somente na interpretação da leitura do título do gráfico e da linha fina, a gente já conseguiu ter uma amplitude de conhecimento só por essas duas informações básicas. Então, primeiro, o gráfico está apontando que a população brasileira está envelhecendo, e aí a gente chega à conclusão de que se a população está envelhecendo é porque cada vez menos crianças estão nascendo, certo? E aí a projeção é de até 2060. Então vamos ver. O gráfico que nós temos aqui é um gráfico de colunas, e na nossa base, no nosso eixo horizontal, nós temos os anos 2018, 2020, 2030, 2040, 2050 e 2060. É uma projeção, ou seja, é uma estimativa. Eles estão calculando mediante o crescimento que foi obtido entre 2018 e 2020, uma vez que 2030 ainda não chegou. Eles estão fazendo assim, bom, já que houve um crescimento tal de 2018 a 2020, nós fazemos uma ideia de que o crescimento ele continue crescente e, portanto, isso pode acontecer. Sim, de fato pode acontecer. Então, em 2018, a gente vai ter aqui, ó, a média geral, né? A gente está falando por idade, tá? A gente tá salientando aqui que as informações são colocadas por idade, e embaixo a gente tem os anos a quais elas se referem. Então, em 2018, a gente tinha ali uma média
né, como é que a gente pode dizer? Uma expectativa de vida, a gente pode dizer assim, tá? Que a expectativa de vida do brasileiro era de 76 anos. Em 2020 também se manteve, mas ela aumentou um pouco mais, né? Ela aumentou um pouco mais, muito devido a essa questão também do avanço da tecnologia, de saneamento básico, acesso ao hospital público de uma maneira um pouco mais qualitativa. Então, essa questão de que o Brasil continua crescendo, ela pode ser vista nesse sentido também. Em 2030, nós temos a idade de expectativa de vida baseada em 78 anos. Em 2040, o aumento, mais uma vez, da expectativa de vida em 79 anos. Em 2050, em 80 anos. E em 2060, em 81 anos. Então, significa que houve um crescimento da expectativa de vida das pessoas mais idosas até o ano de 2060. Ok, até aqui nós vimos os dados mais importantes, né, colocados. A gente vê aonde foi disponibilizado esse gráfico. Tem as informações aqui bem pequenininhas, ó, colocadas e publicadas no site da Folha, né? É um jornal paulista, certo? E a gente tem o título, né? População cada vez mais velha, né? Brasil atinge 208 milhões de pessoas e assim por diante. Agora, a gente vai fazer a interpretação desses gráficos aqui. A gente vai fazer a interpretação do gráfico de colunas. Então tem a pergunta: qual é a população representada no gráfico? Como você viu lá, tá dizendo assim, cada vez mais velha, população brasileira chega a 208 milhões. Então a população que está sendo representada ali é a população brasileira. Qual é o período representado na amostragem do gráfico? Vai de 2018 a 2060. O que indica o número 208 milhões no título da reportagem? Indica o número de habitantes que existiam no Brasil em 2018. Então, 208 milhões é a população que tinha no Brasil em 2018. E que palavra possibilita concluir a informação numérica presente no título? Deixa eu ler novamente a questão. Que palavra possibilita concluir que a informação numérica presente no título é atual? Pronto. A palavra que nós vamos utilizar para torná-la atual no tempo presente é a palavra chega. Por quê? Porque ela está no presente. Não é chegou e nem chegará, certo? O verbo chega, que é do infinitivo chegar, ele não está nem no passado e nem no futuro. Ele está no presente. Então, portanto, a palavra chega é a forma verbal que vai possibilitar a compreensão de que a informação dos dados numéricos que estão contidos nesse gráfico são atuais e são presentes, ok? Então, beleza. Vamos para a página 20, que a gente também tem atividadezinha hoje aqui na página 20, né? O número das colunas do gráfico indicam a expectativa de vida da população. Você sabe o que é expectativa de vida? Então você vai pesquisar na internet, no Google, o que é expectativa de vida. Mas expectativa de vida é o número médio de anos que a população de um país pode atingir caso situações como melhora da tecnologia na saúde e melhores condições de vida em relação a salariamento, aposentadoria, acesso a medicamento gratuito, hospitais, tudo isso são um conjunto de dados que podem melhorar em muito o aumento da expectativa de vida. Aumentar a expectativa de vida significa viver mais tempo, tá bom? É mais ou menos isso. A número 7 diz assim: na linha fina, a palavra projeção permite concluir que os dados de 2020 a 2060 são uma estimativa do que pode vir a acontecer ou os dados desejados pela população brasileira. Então, como eu disse para você lá no começo, são estimativas. A gente faz uma estimativa, um cálculo, a gente dá um chute. Pode ser que aconteça, pode ser que não. É uma estimativa, não é nada 100% certo, mas é uma projeção. A gente fica pensando, pode ser que sim, pode ser que chegue lá. Segundo a leitura do gráfico da esquerda para a direita, a gente pode concluir que a expectativa de vida de homens e mulheres aumenta ou diminui.
Bom, a gente viu que só aumenta, né? Começou ali com 76 anos e chegou a atingir 81 anos. Então é um aumento considerável, né? Aumento aí de 5 anos praticamente na expectativa de vida do brasileiro. Então é muito tempo e isso é muito bom saber que a gente pode atingir esse aumento aí da expectativa de vida. Na nossa questão 9, 10 e 11, que são as últimas de hoje, temos assim: entre 2018 e 2060, de quanto será o aumento da expectativa de vida segundo a projeção do IBGE? Como eu disse a vocês, é de aproximadamente 5 anos. Se você quiser colocar a data exata, né, os anos exatos, 4,79 anos. Mas você pode colocar aproximadamente 5 anos, tá bom? Aqui tá assim: reescreva na forma de texto as principais informações presentes no gráfico. Então aqui é uma produção textual que você vai fazer, observando, né, todos os pontos colocados no gráfico. Então você que vai montar aqui o seu texto relacionando as informações que você viu no gráfico. E a número 11. Qual é a diferença entre o gráfico de texto escrito? Aliás, o que difere o gráfico do texto escrito? Qual é a diferença que ele possui em relação a um simples texto que você acabou de escrever na questão 10, né? Por que se você colocar muitas informações nesse gráfico, né? Por que muitas informações nesse gráfico, elas são apresentadas de uma maneira mais ampla? Por que você consegue ver isso? Então você vai colocar a sua resposta, tá bom? Aqui é uma resposta pessoal sua, você pode colocar da forma como você compreender, tá bom? Então hoje nós temos somente essa atividade aqui, né, de português, e daqui a pouquinho nós estamos na nossa sala de aula virtual para tirar todas as dúvidas, tudo bem? Então um cheiro no coração de vocês, um beijo bem grande e até daqui a pouquinho, tá bom? Na sala de aula virtual, tá bom? Tchau, tchau!